Olá, que bom ter você com a gente para mais essa exploração. Hoje a gente parte de uma passagem bíblica, Levítico 19:14, sabe? Não porás tropeço diante do cego. A primeira leitura parece óbvia, né? Uma questão ética básica, não prejudique quem já é vulnerável. Simples. Mas, e se for bem mais complexo? Hoje, a gente vai mergulhar no ensinamento, um shiur, do Moré André Klein Rosa, da escola Kibel Missinai. O tema é O Segredo da Torá e a Pedra de Tropeço. A nossa ideia aqui é entender como a Cabala, o Zohar, interpretam isso de um jeito totalmente diferente, sabe? Essa tensão entre o literal da Torá e os segredos dela. Então vamos lá? Vamos abrir isso? Perfeito. Porque essa tensão ela é central na Kabbalah, né? Para essa tradição, os textos sagrados são tipo oceanos. A gente vê a superfície, mas a riqueza mesmo, os mistérios, estão lá no fundo. A leitura literal, o Pshat, é só o começo. A Kabbalah vai atrás do Remes, do Drash e principalmente do Sod, o segredo. Ela não quer só a letra, quer a alma por trás. É um convite para ir mais fundo, sempre. Faz todo sentido. Então, como essa busca pelo profundo muda o não por tropeço diante do cego? O Morel André cita o Moshe Cordovero, né, um nome gigante da Cabala. O que ele diz, baseado no Zohar, quem são esses cegos e o que é essa pedra? É aí que a coisa dá uma virada, assim. Bem interessante. Para essa visão do Zohar que o Cordoveiro comenta, os cegos não são só, ou nem principalmente, quem tem deficiência visual. São os cegos espiritualmente falando. Aqueles que não têm a capacidade, ou a preparação, ou a chance mesmo, de sacar os segredos da Torá, a dimensão Sod. Podem até conhecer a lei na letra, mas não acessam a essência mística, sabe? Entendi. Os cegos são os que não veem o oculto e a pedra de tropeço. O que seria criar um obstáculo para eles nesse sentido? Ora, a pedra pode ser colocada de duas formas, e as duas são vistas como um problema. Primeiro, se alguém ensina a Torá, até os segredos, mas sem ter, assim, a competência real, a autoridade espiritual, aí o ensino atrapalha. Mas a segunda forma, ainda mais central aqui no shiur, a pedra colocada por quem ensina a Torá só no sentido literal, ignorando, ou pior, escondendo as camadas profundas, os segredos. Fazendo isso, ele impede que os cegos, aqueles que talvez pudessem enxergar, cheguem na luz desses segredos. Puxa. Então não é só uma questão de interpretação errada. É um ato com consequências espirituais sérias mesmo. Exatamente. O ensinamento, como o Moré André traz, é bem direto nisso. Citando lá o Cordoveiro e o Zohar, ele fala que esses mestres que põem a pedra do literalismo ou da incompetência, eles fazem com que seus companheiros fossem achados em falta no mundo vindouro. Ou seja, o jeito de ensinar e aprender a Torá afeta diretamente não só o entendimento, mas o destino da alma. Impedir o acesso aos segredos é um dano espiritual sério. Isso cria um contraste bem forte. O shiur, então, separa bem os caminhos, né? Quem busca os segredos e quem fica só na letra. Os destinos são diferentes. Sim, a diferença é dramática. Quem se dedica a Torá para achar os segredos, que mergulha na Kabbalah, o esforço dessa pessoa tem um resultado que transcende. As palavras dela, carregadas com essa profundidade, não ficam só aqui. Elas se elevam, se conectam lá em cima, são coroadas, entram no fluxo da sabedoria divina. É descrito como um rio que flui do Éden para o mundo vindouro. Essa pessoa garante a porção dela lá. E o outro lado? Aqueles que o shiur chama de literalistas, os religiosos sem essa compreensão mais profunda. Qual o destino deles? Para eles, a figura é outra. O estudo deles, as palavras, podem até ter valor em outros níveis, mas ficam sem essa conexão vertical. Como não acessam o Sod, as palavras ficam vagando por aqui. Não tem força para subir para os mundos espirituais. Falta aquela alma que liga o estudo ao divino, entende? É um conhecimento que fica terreno, sem transcender. E o Moré André Klein Rosa, nessa visão que ele apresenta, ele vai além, né? Ele conecta isso até com a história do povo judeu.
Sim, ele faz uma leitura bem audaciosa, apresentando com uma perspectiva dele, claro, baseada nesses textos. Ele sugere que a diáspora, a dispersão longa do povo judeu, pode ter uma ligação espiritual com essa aderência muito forte e prolongada à leitura só literal da Torá. Como se esse literalismo em massa tivesse sido uma pedra de tropeço gigante, colocada para o coletivo, sabe? Impedindo o fluxo da conexão com Deus e aí contribuindo para o exílio. É uma afirmação, entanto, que mostra o peso que se dá ao estudo dos segredos. Uau, isso realmente eleva as apostas da interpretação. E aí a gente chega num ponto que você diz que era realmente interessante. O Moré André cita Malaquias 2:6. A Torá da verdade estava em sua boca. Uma frase linda, forte, mas ela meio que pergunta, né? Se existe uma Torá da verdade, quer dizer que pode ter uma Torá que não é verdadeira. E a resposta, dentro dessa linha cabalística que o Moré explora, é um surpreendente sim. Ele argumenta que a Torá lida só no literal, sem levar em conta os códigos, as camadas, a gematria, os segredos, ela vira uma representação incompleta. E por isso, pode enganar. Nesse sentido limitado, ela se torna uma Torá não verdadeira. Não que o texto seja falso, mas a leitura que ignora a alma, o sod, mostra só o corpo, a casca. Perde a essência da revelação divina. É como ver uma estátua linda sem saber que ela deveria ter vida. O Ur usa a gematria, né? Focando na palavra or, luz. Como essa matemática hebraica ajuda a ver a ligação entre segredo e verdade? A gematria para Kabbalah não é só um jogo de números, é uma chave. Revela conexões profundas, escondidas na criação e na Torá. A palavra para luz é or, Aleph, Vav, Reish, or. O valor dessas letras soma 207. O ponto-chave que o Sheur mostra é a ligação forte entre essa luz or e outra palavra essencial, Has, Reish, Zain, que significa segredo, mistério. Ah, então numericamente e na ideia, luz e segredo andam juntos? Exatamente. Para Kabbalah, isso não é coincidência, revela a natureza da realidade espiritual. E fica ainda mais profundo com o anjo Raziel. O nome dele quer dizer segredo de Deus, Raz plus El. Ele é o guardião dos segredos divinos. A raiz do nome, Raz, é a mesma de segredo. E está ligada na ideia a luz, OR. O Shiur menciona que Raziel também tem a ver com as 248 leis positivas da Torá, e que o nome dele tem o mesmo valor numérico de Abraão. Isso reforça a importância dele. Mas o ponto central é, Raziel personifica essa ideia de que ter acesso aos segredos divinos é ter acesso à luz divina. Isso meio que inverte o que a gente pensa, né? Normalmente luz é clareza, simplicidade. Segredo é algo escuro. Mas aqui o segredo, Raz, é a fonte da luz, OR. Precisamente. É um dos pontos mais contraintuitivos e fortes aqui. O segredo da Torá, quando você desvenda pelo estudo, não é barreira para a luz. É o veículo dela. É mergulhar na complexidade, no mistério, que ilumina a alma, que traz a clareza espiritual de verdade, a conexão. Sem acesso a esses segredos, Ras, segundo essa visão, a pessoa fica na sombra do literal. Corre o risco de seguir uma Torá que, por ser incompleta, vira uma inverdade, uma luz fraquinha que não ilumina de verdade. E as consequências de rejeitar os segredos vão além da pessoa. O Shiur fala de um impacto cósmico, de interromper um fluxo divino. Sim, e aí a escala aumenta muito. O fascinante é que essa recusa em estudar e ensinar os segredos, a postura literalista criticada, não é vista só como erro intelectual ou falha de ensino. É vista como algo que causa uma interrupção real no fluxo da energia da bênção divina para o nosso mundo. Esse fluxo vital na Kabbalah é ligado ao conceito de Yesod, fundamento, que funciona como um canal entre os mundos superiores e o nosso. Bloquear o acesso aos segredos é como fechar esse canal. Entendi a ideia do canal.
E para descrever esse bloqueio, o shiur usa uma imagem bem gráfica. Usa uma metáfora fortíssima, talvez até chocante, a de um prepúcio espiritual. A ideia é fazer um paralelo com a circuncisão física, o Brit Milá, que tira uma cobertura física, o prepúcio, orlá. Do mesmo jeito, a recusa em buscar e tirar as camadas de ignorância para acessar os segredos da Torá cria uma cobertura espiritual, um prepúcio espiritual. Essa cobertura impede a circuncisão do coração, a abertura para o entendimento profundo, bloqueia a revelação da essência da Torá na alma e, por tabela, no mundo. E essa ideia de bloqueio e segredo se liga a outra palavra hebraica para segredo, que é sod. Exatamente. Sod, Samer Vav Dalet, talvez seja a palavra mais comum para segredo nesse contexto místico. A gemátria é 70. O Shir cita aquele verso famoso do Salmo 25.14. O segredo, Sod, de Adonai, é para aqueles que o temem. O Moré André foca na estrutura da palavra Sod e na relação dela com Yesod, o fluxo divino. Ele destaca a importância da letra Vav, valor 6, símbolo de conexão, ou, em outras visões, a presença implícita da letra Yod, valor 10, ponto inicial de sabedoria, na ideia de Sod. Tirar essa conexão simbolicamente, o que aconteceria ao negligenciar ou rejeitar o estudo dos segredos, implicaria direto na interrupção do fluxo de Yesod. A falta do Sod, segredo, levaria ao bloqueio do Yesod, fluxo. Agora fica muito claro por que o ensinamento do Moré André Klein Rosa insiste tanto na necessidade de estudo contínuo, mas não qualquer estudo, um estudo verdadeiro. Sem dúvida. A conclusão do shiur é um chamado mesmo, para alunos e para mestres. Não é só estudar a Torá, é crucial buscar ativamente a profundidade dela, a alma. A verdadeira Torá aqui é identificada com o Zohar HaKadosh, o Zohar sagrado, e os ensinamentos da Cabala. São vistos como a própria alma da Torá. É dessa fonte dos segredos que vem a santidade, Kedushá e a luz, Or, que realmente alimentam a alma, que frutificam espiritualmente. E essa frutificação vai além da pessoa, né? Enquanto a falta dela também é descrita de um jeito duro. Sim, tem uma promessa e um aviso bem claros. Quem se aprofunda nos segredos da Cabala está ligado à promessa de guardar a misericórdia Hesed até a 1000ª geração. Ou seja, os frutos desse estudo abençoam gerações. Em contraste direto, bem severo, os literalistas, que não vão além da superfície do texto, são comparados a árvores estéreis. Ocupam espaço, mas não dão fruto espiritual que dure. E essa esterilidade, essa falta de fruto, se conecta com outro conceito importante da Kabbalah, as clipotes. Exatamente. Se a gente junta tudo isso no quadro geral da Kabbalah, o estudo que fica só no literal, e por isso é visto como errado ou incompleto, é associado às clipotes. As clipotes são as cascas, as conchas, forças espirituais negativas, impuras, que escondem e limitam a santidade. Assim como a casca da fruta impede o acesso direto ao miolo nutritivo, o estudo só literal, a pedra de tropeço, impede o acesso à luz interna da Torá. Esse tipo de estudo não dá fruto porque inclina o estudo para o lado de fora, para o domínio das clipotes. Mantém o conhecimento preso na superfície, impedindo que ele suba e se conecte com a santidade dos mundos espirituais. Então, o que tudo isso significa, né? Recapitulando nossa conversa, a gente começou com um mandamento que parecia simples em Levítico, não porás tropeço diante do cego, mas mergulhando na interpretação cabalística do Shur do Moré, a gente achou um universo de sentido. O cego é quem não percebe os segredos, sod, da Torá. A pedra de tropeço é o ensino só literal que esconde essa dimensão crucial. Isso levou a uma distinção chocante entre a Torá literal, que sozinha pode virar uma inverdade, e a Torá da verdade, aquela que pulsa com seus segredos, Has e Sod. Vimos como esses segredos são a própria fonte da luz, Or,
espiritual e estão ligados demais ao fluxo da vitalidade divina, Yesod. Recusar a busca por esses segredos é como criar um prepúcio espiritual, bloquear esse fluxo vital. A conclusão, dentro dessa visão, é clara. O estudo profundo dos segredos da Torá não é só um hobby intelectual, é uma necessidade vital para se conectar com o divino, para frutificar espiritualmente, individual e coletivamente, e para evitar a esterilidade das árvores secas e das klipot. Exato. E essa viagem pelo pensamento cabalístico deixa a gente, talvez, com uma questão para pensar, né? Essa tensão forte que a gente viu entre aceitar o literal ou superficial de um texto sagrado fundamental e essa insistência apaixonada na busca por camadas escondidas, por segredos, por profundidade. Que ecos isso tem em como a gente aborda outras formas de conhecimento complexo ou textos importantes na nossa vida? Pensa na ciência, filosofia, arte, até nas histórias que contamos sobre nós e o mundo. Até que ponto a nossa tendência de buscar a resposta simples, a superfície clara, pode acabar nos privando de um entendimento mais rico, mais transformador? E o contrário, como a disposição para mergulhar na complexidade, para buscar o segredo por trás do óbvio, pode realmente iluminar nosso entendimento de tudo? É algo para a gente refletir.